Oi, gente! Meu nome é Carol. Tenho 31 anos. Moro em Uberlândia, Minas Gerais. E eu vou contar para vocês o pior dia da minha vida. O dia que deveria ser especial. O dia que eu completei 31 anos. O dia que eu descobri, na frente de 23 pessoas, toda a minha família reunida, que meu casamento de 7 anos era uma mentira. Quando eu abri o presente do meu marido, um colar lindo, embrulhado com perfeição, laço de cetim brilhante. Quando eu abri aquele pingente de coração e li a carta que estava dentro, meu mundo desabou. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí agora. Aperta o sininho para não perder nenhum relato e deixa aqui nos comentários que horas você está assistindo e de que cidade você é. Eu adoro saber quem está do outro lado da tela. E se você gostar da história, deixa aquele like maroto para me ajudar, tá bom? Agora vem comigo que essa história, vocês não vão acreditar. Para minha princesa Manuela, você é a luz da minha vida. Cada dia com você é um presente. Te amo para sempre. Seu Gustavo. Eu li em voz alta, na frente de todo mundo. Meu nome é Carol. Não, Manuela. E foi aí que tudo explodiu. Meu pai trancou a porta. Meu marido tentou fugir pela janela. E o que aconteceu depois mudou tudo para sempre. Mas calma, vou começar do início. Porque essa história, ela não começou naquele dia. Ela começou muito antes, quando eu era boba o suficiente para acreditar que tinha encontrado o amor da minha vida. Eu conheci o Gustavo em 2015, numa imobiliária no centro de Uberlândia. Eu tinha 22 anos e estava procurando um apartamento para alugar. Tinha acabado de me formar em administração pela Universidade Federal de Uberlândia e conseguido meu primeiro emprego bom numa empresa de contabilidade. Salário de R$ 2.800, nada extraordinário, mas era o suficiente para eu começar minha vida independente. Queria sair da casa dos meus pais, ter meu espaço, ser dona do meu nariz. Entrei na imobiliária numa tarde de quinta-feira, por volta das 3 horas. O calor lá fora estava insuportável, típico de Uberlândia no verão, aqueles 35 graus que fazem você derreter no asfalto. Dentro da imobiliária, o ar-condicionado estava no máximo, aquele frio de gelar os ossos que faz você se arrepender de ter vindo de blusa de manga curta. Tinha um cheiro de café fresco no ar, misturado com aquele cheiro de papel e tinta de impressora. Atrás do balcão de madeira escura, um homem levantou quando me viu entrar. Ele estava mexendo no computador, mas assim que a porta abriu e o sininho tocou, ele ergueu os olhos. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Posso ajudar? Eu olhei para ele. Bonito. Muito bonito. Aquele tipo de bonito que você percebe imediatamente. Não é o galã de novela, mas tem algo. Cabelo escuro bem cortado, curto nas laterais e um pouco mais comprido em cima, penteado com gel, mas sem exagero. Olhos castanhos claros que pareciam dourados quando a luz batia, cílios compridos que qualquer mulher invejaria. Sorriso largo e genuíno, daqueles que mostra os dentes e faz os olhos brilharem junto. Ele usava camisa social azul clara com as mangas dobradas até o cotovelo. Braços morenos, com alguns pelos, relógio prateado no pulso esquerdo. Quando estendeu a mão para me cumprimentar, notei que tinha mãos grandes, firmes, mas ao mesmo tempo macias. Não eram mãos de quem trabalha com serviço pesado. Boa tarde. Eu estou procurando apartamento para alugar. Você tem opções disponíveis? Com certeza. Várias opções. Ele apertou minha mão com firmeza, mas sem apertar demais. O aperto certo. Nem mole demais que parece peixe morto, nem forte demais que machuca. Meu nome é Gustavo Silva. Sou corretor aqui há 3 anos. Vem, senta aqui que a gente conversa com calma. Ele puxou uma cadeira para mim com aquele jeito educado, atencioso, o tipo de gesto pequeno que você repara e que faz diferença. Sentei na cadeira estofada de couro sintético preto, ainda meio gelada do ar-condicionado. Conta para mim, que tipo de apartamento você procura? Quantos quartos? Qual região você prefere? Tem algum orçamento em mente? Gustavo se sentou do outro lado da mesa, pegou uma caneta e um bloquinho daqueles amarelos de anotação e me olhou com atenção total.
Não estava mexendo no celular. Não estava olhando para o computador. Estava me olhando, prestando atenção de verdade. Isso é raro. A maioria dos vendedores fica de olho no telefone enquanto você fala, meio que te ignorando. Sentei e comecei a explicar. Queria algo pequeno, 1 ou 2 quartos no máximo. Não precisava ser grande porque era só eu. Próximo ao centro, porque meu trabalho era ali na Avenida João Naves de Ávila e eu não tinha carro ainda. Então dependia de ônibus ou de ir a pé. Orçamento limitado. $800, no máximo $900 por mês, incluindo condomínio se possível. Gustavo anotava tudo num bloquinho, balançando a cabeça enquanto eu falava, fazendo pequenos de concordância. Ele fazia perguntas inteligentes. Você prefere prédio com elevador ou sem? Precisa de vaga de garagem? Aceita apartamento térreo ou prefere andar mais alto? Mobiliado ou vazio? Respondi tudo. Não me importava com elevador. Não precisava de garagem, já que não tinha carro. Preferia andar mais alto por segurança. E vazio estava ótimo. Meus pais já tinham alguns móveis velhos guardados que podiam me emprestar. Não era daqueles vendedores chatos que ficam te empurrando coisa que você não quer, tentando te convencer a gastar mais do que você pode. Ele ouvia. Fazia perguntas. Parecia genuinamente interessado em me ajudar a encontrar o que eu queria, não o que ele queria vender. Tenho 3 apartamentos que eu acho que podem te interessar bastante. Todos dentro do seu orçamento, todos na região que você quer. Que tal a gente dar uma olhada neles agora? Eu tô com tempo livre e as chaves estão aqui comigo. Olhei para o relógio. 3h15 da tarde. Eu tinha saído do trabalho mais cedo. Tinha pedido dispensa para o chefe para resolver essa questão do apartamento. Pode ser agora, sim. Perfeito. Vamos no meu carro. É mais prático. Deixa eu só pegar as chaves e a gente já vai. Ele se levantou, foi até um quadro enorme cheio de chaves penduradas, cada uma com uma etiqueta identificando o imóvel. Pegou 3 molhos diferentes e voltou. Pronto. Vamos? Fomos. O carro dele era um Civic prata, modelo 2012 ou 2013. Não muito novo, mas bem conservado. Limpo por dentro, sem sujeira, sem bagunça. Cheiro de carro novo. Na verdade, era um aromatizante daqueles de pendurar no retrovisor, formato de pinheirinho, cheiro de lavanda. O banco do passageiro era confortável, ar-condicionado funcionando perfeitamente. Durante o trajeto para as visitas, ele foi conversando. Não aquela conversa forçada de vendedor tentando te conquistar, mas conversa natural, genuína. Você trabalha com o quê, Carol? Sou administradora. Trabalho numa empresa de contabilidade. Ah, legal. Acabou de se formar? Terminei a faculdade ano passado. Esse é meu primeiro emprego na área. Parabéns. Começar é sempre difícil. Eu também me formei tem poucos anos. Fiz gestão comercial. Sempre quis trabalhar com vendas, com gente, sabe? Não sou de ficar preso atrás de mesa fazendo planilha. Gosto de sair, conhecer pessoas, conversar. Ele sorria enquanto falava, com aquele entusiasmo genuíno de quem gosta do que faz. Perguntou se eu era de Uberlândia mesmo ou tinha vindo de fora para estudar. Nasci e cresci aqui. Família toda daqui. Meus avós já moravam aqui, meus pais nasceram aqui. Uberlandense raiz. Igual eu. Uberlândia é boa para morar, né? Cidade tranquila. Tem tudo o que precisa. Não é nem muito pequena que não tem nada para fazer, nem grande demais que vira caos. Concordei. Uberlândia tinha esse equilíbrio. Mais de 600 mil habitantes, comércio forte, universidades, mas ainda mantinha aquele clima de cidade do interior onde você encontra conhecidos na rua. O primeiro apartamento que visitamos ficava na rua Santos Dumont, perto do centro. Prédio velho, daqueles dos anos 80, pintura desbotada, sem porteiro. Subimos 3 lances de escada, não tinha elevador, e Gustavo abriu a porta do apartamento. Pequeno, muito pequeno, um quarto só, que mais parecia um closet. Você entrava e a cama ia tomar o espaço todo. Cozinha americana minúscula, armário em cima, pia pequena, fogão de 2 bocas só. Mal cabia uma geladeira. Banheiro apertado,
daqueles que você senta no vaso e seu joelho bate na porta. Sala? Nem tinha. Era tudo integrado num espacinho de talvez 25 metros quadrados no total. Gustavo percebeu minha expressão. Eu tentei disfarçar, mas não consegui esconder a decepção. E ele riu, meio sem graça. Esse aqui é meio claustrofóbico mesmo, né? Eu trouxe você para ver porque tá dentro do orçamento, mas eu já imaginava que não ia agradar muito. Vamos pro próximo. Acho que você vai gostar mais. Saímos. Descemos as escadas. Gustavo ia me contando sobre o bairro enquanto voltávamos pro carro. O segundo apartamento era melhor. Rua Bernardo Guimarães, também região central. Prédio mais conservado, portaria com porteiro. Um senhor de uns 60 anos que cumprimentou Gustavo pelo nome. Eles já se conheciam. Subimos de elevador até o 5º andar. Apartamento de 2 quartos. Um quarto razoável. Daria para colocar cama de casal e guarda-roupa. Outro menor, que serviria como escritório ou depósito. Sala quadrada, tamanho decente, dava para colocar sofá, TV, mesa, cozinha com armários embutidos, espaço para geladeira, fogão, até uma maquininha de lavar louça se eu quisesse. Banheiro com box de vidro. Melhor que o primeiro, com certeza. Mas tinha algo errado. O prédio era velho e você sentia. Aquele cheiro característico de mofo velho nos corredores, sabe? Aquele cheiro de lugar úmido, que não bate sol direito, que tem infiltração escondida nas paredes. O papel de parede do corredor estava descascando em alguns pontos, e barulhento, mesmo estando no meio da tarde, dava para ouvir cachorro latindo em algum apartamento próximo, criança gritando, alguém ouvindo TV alta. E aí, o que achou? Melhor que o primeiro. Mas, não sei, não curti muito não. Gustavo assentiu, sem parecer desapontado ou irritado. Muito vendedor fica chateado quando você rejeita. Eles ficam te empurrando, insistindo, tentando te convencer. Ele não. Ele só disse: sem problema nenhum, eu entendo perfeitamente. Vamos pro terceiro. Esse aqui eu tenho quase certeza que você vai gostar. Voltamos pro carro. Rodamos uns 10 minutos. Ele colocou uma música no rádio. Estava tocando aquele sertanejo mais antigo, Chitãozinho e Chororó. Ele cantarolava baixinho enquanto dirigia, batucando no volante no ritmo da música. Chegamos num prédio na rua Olegário Maciel, e assim que eu vi de fora, já gostei. Prédio novo, ou pelo menos bem conservado, pintura bege clara, janelas com grade branca, portaria de vidro, tinha uma pracinha bem em frente, arborizada, com banquinhos, playground para as crianças, vizinhança tranquila, residencial. Esse aqui foi construído há uns 5 anos, é um dos prédios mais novos dessa região. Entramos. Porteiro uniformizado, simpático, cumprimentou a gente com um boa tarde. Lobby pequeno, mas limpo, piso de cerâmica brilhando, espelho grande na parede, elevador funcionando perfeitamente. Subimos para o 3º andar. Gustavo abriu a porta do apartamento 302. E eu me apaixonei. Apaixonei mesmo, com direito a coração acelerado e aquele sentimento de é aqui que eu vou morar. Apartamento de 2 quartos, mas espaçoso. O quarto principal tinha tamanho bom. Cabia cama de casal queen size, guarda-roupa grande de 6 portas, cômoda, ainda sobrava espaço para circular. Janela grande com vista para a pracinha. O segundo quarto era menor, mais útil. Daria para usar como escritório, sala de visitas, o que eu quisesse. Banheiro grande, espaçoso, piso de cerâmica branca, box de vidro temperado, espelho grande acima da pia, armário embutido embaixo da pia. Cozinha americana integrada com a sala, bancada de granito separando os ambientes, armários planejados em cima e embaixo, espaço generoso para todos os eletrodomésticos. A sala era ampla, retangular, com espaço suficiente para sofá, mesa de jantar de 4 lugares, rack para TV. E tinha uma varanda. Pequena, mas tinha. Com gradil de proteção, espaço suficiente para colocar 2 cadeiras e uma mesinha. A vista era linda. Dava para a pracinha arborizada, dava para ver as crianças brincando lá embaixo, dava para ver o pôr do sol no final da tarde sem nenhum prédio bloqueando.
Eu fiquei ali na varanda por alguns minutos, só imaginando. Imaginando eu morando ali, tomando café da manhã, olhando para a pracinha, lendo um livro na varanda nos fins de semana, recebendo meus pais para jantar na sala. Era perfeito. E aí? Gustavo se aproximou, ficando do meu lado na varanda. Gostou? Gustavo. Eu me virei para ele, com aquele sorriso bobo de quem acabou de encontrar exatamente o que procurava. Esse aqui é perfeito, perfeito. Quanto é? 880 por mês. Condomínio já está incluso nesse valor. R$ 880. Cabia no meu orçamento, perfeitamente. Eu quero esse apartamento. Gustavo sorriu. Aquele sorriso largo, genuíno, que iluminava o rosto inteiro dele e fazia os olhos dourados brilharem. Ótimo! Que bom que você gostou. Vou preparar os papéis então. Você consegue trazer a documentação necessária amanhã? RG, CPF, comprovante de renda, essas coisas? Consigo sim. Que horas eu posso ir na imobiliária? Qualquer hora. Eu tô lá o dia todo. Pode ser de manhã, de tarde, você escolhe. Ficamos ali na varanda conversando mais um pouco. Ele me explicou direitinho sobre o contrato. 12 meses, renovável, caução de 1 mês de aluguel, mais o primeiro mês adiantado. Explicou sobre as regras do condomínio. Horário de silêncio depois das 10 da noite, proibido fazer churrasco na varanda, essas coisas normais. Me disse o que seria necessário levar de documentação. 3 últimos olerites, declaração da empresa onde eu trabalhava, dados de um fiador, ou então fazer seguro-fiança. Tudo certinho, tudo explicado, sem letra miúda escondida, sem pegadinha. Quando a gente estava saindo, descendo no elevador, Gustavo perguntou do nada: Carol, você é casada? Olhei para ele, surpresa com a pergunta direta. Ele percebeu minha expressão e ficou meio sem graça, rindo de leve. Desculpa se a pergunta foi invasiva. É que eu queria te chamar para jantar, mas só se você for solteira. Não quero criar confusão com nenhum namorado ou marido bravo. Senti meu rosto esquentar. Aquele calor subindo pelas bochechas que deixa você vermelha feito pimentão. Ele estava me chamando para sair? Assim? Tão direto? Eu não sou casada. Não tenho namorado também. Então, você aceita jantar comigo? Pode ser esse fim de semana. Sábado à noite, talvez? Prometo que não vou tentar te vender outro apartamento durante o jantar. Ele riu e eu ri junto. A tensão quebrou. Ficou leve de novo. Tá bom, aceito. Sério? Que legal! Ele parecia genuinamente feliz, tipo criança que ganhou presente de Natal. Me passa seu número então? Eu te ligo para combinar direito os detalhes. Passei meu número. Ele salvou no celular dele na minha frente. Carol, apartamento 302. E mandou uma mensagem para mim na hora. Pronto, agora você tem meu número também. E foi assim tão simples, assim tão perfeito. Pelo menos era o que eu achava. Se eu soubesse... O primeiro encontro foi num restaurante italiano no Fundinho, região central de Uberlândia. Nada muito chique ou sofisticado. Não era aquele tipo de restaurante caríssimo com vinho de $300 e garçom de smoking. Era um lugar médio, aconchegante, família. Mas era bonito. Tinha aquelas luzinhas amarelas penduradas no teto, tipo pisca-pisca de Natal, mas mais elegante. Paredes de tijolinhos à vista, teto de madeira escura envernizada, quadros de paisagens italianas pendurados. Cheiro delicioso de alho sendo refogado, manjericão fresco, molho de tomate caseiro cozinhando. Gustavo chegou antes de mim. Eu vi ele esperando na calçada quando o táxi me deixou na frente do restaurante. 7:30 da noite de um sábado, o centro ainda movimentado, com gente passeando, entrando e saindo de lojas e restaurantes. Ele tinha trocado de roupa desde o dia da visita ao apartamento. Calça jeans escura, bem passada, sem aqueles amassados ou desbotados. Camisa branca social, meio aberta no peito, 2 botões desabotoados, mangas dobradas até logo abaixo do cotovelo. Sapato social marrom de couro, combinando com o cinto. Cabelo penteado com capricho, aquele gel leve que segura sem ficar duro. Perfume.
Dava para sentir dali de longe, mesmo antes de chegar perto. Um perfume masculino bom, amadeirado, nada enjoativo. Estava bonito, muito bonito. Quando eu desci do táxi, ele olhou para mim e sorriu largo. Carol, você tá linda. Eu tinha escolhido um vestido simples, azul marinho, comprimento na altura dos joelhos, manga curta, nada extravagante ou chamativo. Sandália de salto médio, nude, cabelo solto, escovado, caindo pelos ombros. Uma maquiagem leve, base, rímel, batom rosinha. Nada demais. Mas pela forma como ele olhou para mim, com aqueles olhos brilhando, com aquele sorriso genuíno, como se eu fosse a mulher mais bonita do mundo, eu me senti linda de verdade. Não importava que meu vestido tinha custado R$ 79,90 na Renner. Não importava que minha sandália era de feira. O jeito que ele olhou para mim me fez sentir especial. Obrigada. Você também tá muito bem. Ele abriu a porta do restaurante para mim, outro gesto pequeno, mas que faz diferença. Entramos. O ambiente era ainda mais bonito por dentro. Música italiana tocando baixinho no fundo, Andrea Bocelli cantando aquelas músicas românticas em italiano. Mesas de madeira com toalhas xadrez vermelhas e brancas. Velhinhas acesas no centro de cada mesa. Meio vazio ainda. Éramos um dos primeiros casais da noite. O garçom, um senhor de uns 50 anos, com aquele sotaque italiano ainda presente mesmo morando no Brasil há décadas, nos levou até uma mesa no canto, mais reservada, longe do movimento da entrada. Boa noite, sejam bem-vindos. O que vão querer de entrada? Posso trazer uns pães e azeite enquanto decidem o prato? Aceitamos. Ele trouxe uma cestinha com pães italianos ainda quentes, aquele pãozinho crocante por fora e macio por dentro, e um pratinho com azeite extra virgem, vinagre balsâmico e ervas. O jantar foi perfeito. Perfeito de uma forma que eu não esperava. A gente conversou por horas, sobre tudo, sobre nada. Sobre coisas importantes e coisas bobas. Família, infância, trabalho, sonhos, medos, músicas preferidas, filmes que marcaram, comidas que odiamos, lugares que queremos conhecer. Gustavo era engraçado, muito engraçado. Ele contava histórias bem, com detalhes, com timing certo, fazendo vozes diferentes, gesticulando, me fazendo rir até doer a barriga. Contou sobre a vez que, aos 8 anos, tentou fazer uma surpresa para o aniversário da mãe e acabou queimando o bolo no forno. Não só queimou, pegou fogo. Fogo mesmo. Teve que chamar os bombeiros. A mãe chegou em casa e encontrou 3 bombeiros na cozinha, o forno destruído e ele chorando escondido no banheiro. Minha mãe nem brigou, ela riu e falou: "Filho, da próxima vez me dá flores." Desde esse dia eu nunca mais tentei cozinhar. Eu ri tanto que chorei. Aquela risada que dói no peito, que você tenta controlar, mas não consegue. Ele me contou que era filho único. Pais ainda vivos, casados há 35 anos. História bonita, se conheceram jovens, namoraram por 5 anos, casaram. Seu Antônio trabalhava com peças de carro, tinha uma loja de autopeças no bairro Martins. Dona Marta era professora de português no ensino fundamental, aposentada havia 2 anos. Família simples, sabe? Meu pai sempre trabalhou muito. Acordava às 6 da manhã, voltava para casa às 7 da noite. Mas sempre foi presente. Sempre jantou com a gente. Sempre me ajudou com lição de casa. Sempre foi presente de verdade, sabe? Não só fisicamente. Ele falou isso com carinho, com respeito. Dava para ver que ele admirava o pai. Meu pai sempre me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Gustavo, homem tem que ter palavra. Se você promete, você cumpre. Se você fala que vai fazer, você faz. Se você ama, você cuida. Palavra de homem é sagrada. Gustavo falou isso olhando nos meus olhos, com uma seriedade que me tocou. Uma seriedade que parecia verdadeira, profunda, real. Se você promete, você cumpre. Se você ama, você cuida. Se ao menos ele tivesse seguido o conselho do próprio pai. Mas naquele momento eu não sabia. Naquele momento eu só vi um homem sincero, com valores sólidos, criado numa família boa. Eu contei sobre a minha família. Meu pai, seu Jorge, era ex-militar.
Serviu no Exército Brasileiro por 20 anos. Entrou com 18 anos, saiu com 38. Depois se aposentou e abriu uma oficina mecânica na Vila Brasília. A oficina ia bem. Ele tinha clientela fiel, conhecia todo mundo na região. Seu pai é militar? Gustavo parou com o garfo no ar, macarrão ainda enrolado. Caraca, Carol, imagina se eu pisar na bola contigo. Ele me mata. Ele riu, mas havia um respeito na voz dele. Quase medo. Meu pai é tranquilo, é durão, mas é tranquilo. Só não gosta de mentira. Ah, e não gosta de homem vagabundo que não trabalha. Mas de resto, é de boa. Mas, né? Melhor eu não pisar na bola. Militar assusta. Eu ri também, achando graça da preocupação dele. Meu pai era durão na casca, mas tinha coração mole. Bastava ser sincero com ele que ele respeitava. Nunca imaginei que um dia essa conversa seria profética. Contei que minha mãe, Dona Lúcia, era enfermeira. Trabalhava no Hospital de Clínicas da UFO, no setor de emergência. Plantões puxados, trabalho pesado, mas ela amava. Minha mãe diz que não consegue se imaginar fazendo outra coisa. Ela nasceu para cuidar das pessoas. Contei que eu tinha um irmão mais velho, o Diego, 3 anos mais velho que eu. Casado havia 5 anos com a Juliana. 2 filhos, Miguel de 4 anos e Sofia de 2. Meu irmão era engenheiro civil, trabalhava numa construtora grande da cidade. Família grande, então, deve ser bom. Almoço de domingo na casa dos meus pais é aquele caos gostoso. Criança correndo, adulto conversando, comida farta, cerveja gelada. Família mineira, sabe? Hospitaleira. Quero conhecer um dia. Ele disse isso meio sem pensar, talvez. Mas aquilo me mexeu. Quero conhecer um dia. Simples. Mas significava que ele estava pensando em futuro, em continuar. Em não ser só um jantar e tchau. Pedimos os pratos principais. Eu escolhi um espaguete à carbonara, molho cremoso, bacon em cubinhos, queijo parmesão ralado na hora. Gustavo pediu um risoto de frango com champignon. Dividimos uma garrafa de vinho tinto. Nada caro, era o vinho da casa mesmo, mas estava gostoso. Conversamos sobre trabalho. Ele me contou que sempre gostou de vender. Desde criança, eu vendia bala na escola. Comprava aquele pacotão de bala sortida e revendia. Fazia um dinheirinho bom. Contou que começou a trabalhar com vendas aos 18 anos, primeiro vendendo planos de internet de porta em porta. Era horrível. As pessoas batiam a porta na sua cara, xingavam, soltavam cachorro, mas eu aprendi a falar com as pessoas. Aprendi a não levar o não pro pessoal. Depois trabalhou vendendo carro em concessionária. Depois plano de saúde, até que descobriu o mercado imobiliário. Imóvel é diferente. Você não está vendendo uma coisa qualquer. Você está vendendo o lugar onde a pessoa vai morar, onde ela vai criar os filhos, onde ela vai fazer as memórias. É especial, sabe? Eu entendi o que ele quis dizer e achei bonito, a forma como ele valorizava o trabalho dele. Conversamos sobre sonhos. Qual seu maior sonho, Carol? Pensei. Acho que ter uma família. Casa própria, filhos, estabilidade, nada muito extravagante. Só uma vida simples e feliz. Também quero isso. Casa, esposa, filhos, cachorro, churrasco no domingo. Vida normal, mas bem vivida. Conversamos sobre lugares que queríamos conhecer. Eu quero conhecer a Europa, França, Itália, Espanha. Aquelas cidades antigas, cheias de história. Ele. Eu quero conhecer a Patagônia, Argentina, aquelas montanhas, geleiras, natureza selvagem. Conversamos sobre medos bobos. Eu tenho medo de barata, pavor. Se eu ver uma barata, eu grito e pulo em cima da cadeira. Ele riu tanto que quase engasgou com o vinho. Sério? Barata? Barata é nojenta, aquelas asas, aquelas antenas. Socorro, ele. Eu tenho medo de palhaço, desde criança, acho aterrorizante. Palhaço? Tipo, palhaço de circo? Qualquer palhaço. Festa de criança, circo, filme. Não consigo. Acho que é por causa do filme E.T. Assisti criança e fiquei traumatizado. A gente riu junto.
daquelas risadas bobas, leves, gostosas. O jantar durou quase 3 horas. 3 horas que passaram voando. Quando a conta chegou, Gustavo pegou antes que eu pudesse alcançar. Eu pago. Gustavo, a gente pode rachar. Não, eu te convidei. Eu pago. Da próxima vez você paga, fechado? Da próxima vez. Ele já estava pensando em próxima vez. Pagou a conta, R$ 187 para jantar dos dois, com vinho incluso. Deixou R$ 200 e disse para o garçom ficar com o troco. Saímos do restaurante. A noite estava linda. Céu limpo, estrelado, brisa fresca. O centro ainda tinha gente circulando, mas menos que mais cedo. Vou te levar em casa. Você não precisa, Gustavo. Eu posso pegar um táxi? Carol, não vou deixar você pegar táxi sozinha às 11 da noite. Vou te levar, sem discussão. E ele levou. No caminho, a conversa continuou. A gente não conseguia ficar em silêncio. Sempre tinha assunto. Música tocando no rádio. Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você. E a gente cantou junto, desafinando, rindo. Quando chegamos na frente da minha casa, eu ainda morava com meus pais nessa época, Gustavo desligou o carro, mas não fez menção de ir embora. A gente ficou ali, conversando mais um pouco, sobre nada e sobre tudo, até que ele olhou para mim, com aqueles olhos dourados, e disse com uma sinceridade que eu senti na alma: Carol, eu gostei muito de hoje, muito mesmo. Faz tempo que eu não me divirto tanto, não converso tanto. Você é especial. Meu coração acelerou. Eu também gostei muito. Posso te ver de novo, em breve? Pode. Que tal semana que vem? Sábado de novo? Ou outro dia você escolhe? Sábado tá ótimo. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu já estava começando a adorar. E então chegou mais perto. Devagar. Dando tempo para eu recuar se quisesse. Dando espaço para eu dizer não. Eu não quis recuar. Eu não disse não. O beijo foi suave, gostoso, do tipo que faz seu estômago dar voltas e suas pernas ficarem bambas. Lábios macios, sem pressa, sem forçar. Um beijo perfeito de primeiro encontro. Quando ele se afastou, eu estava sorrindo feito boba. Boa noite, Carol. Boa noite, Gustavo. Eu saí do carro flutuando, literalmente flutuando. Entrei em casa com aquele sorriso idiota no rosto, aquela sensação de borboletas no estômago. Minha mãe ainda estava acordada, sentada no sofá da sala, assistindo a reprise da novela das 9. E aí, filha? Como foi? Ela desligou a TV, me olhando com aquele olhar de mãe curiosa. Mãe! Eu me joguei no sofá ao lado dela, com aquele sorriso bobo ainda estampado no rosto. Acho que eu tô apaixonada. Dona Lúcia riu, aquela risada suave, carinhosa. Passou a mão no meu cabelo com aquele carinho de mãe que só mãe sabe fazer. Cuidado, filha. Apaixonar é fácil, muito fácil. O difícil é a pessoa merecer essa paixão toda. Ela disse isso com um tom sério, mas sem tirar o sorriso do rosto. Eu devia ter escutado. Devia ter guardado esse conselho. Devia ter tido mais cuidado. Mas eu não tive. Porque eu já estava apaixonada. E quando você está apaixonada, você não escuta conselho. Você só sente. O namoro foi perfeito, não tem outra palavra para descrever. Não é exagero, foi realmente perfeito, ou pelo menos parecia ser na época. Gustavo era tudo que eu sempre sonhei num relacionamento. Carinhoso, atencioso, presente, não só fisicamente presente, mas emocionalmente disponível. Sabe aquele tipo de pessoa que realmente escuta quando você fala? Que pergunta sobre seu dia e quer saber de verdade? Que lembra dos pequenos detalhes que você menciona? Era assim. Ele ligava todo dia. De manhã, por volta das 7h30, 8 horas, quando eu estava tomando café antes de sair para o trabalho. Bom dia, amor. Dormiu bem? Vai ter dia puxado hoje? À noite, por volta das 10, 10h30, antes de dormir. Boa noite, princesa. Descansa bem. Sonha com coisa boa. Durante o dia, mandava mensagens. Não aquelas mensagens genéricas de Oi, tudo bem?
Eram mensagens de quem estava realmente pensando em mim. Acabei de passar na frente daquela lanchonete que você adora. Tô morrendo de vontade de entrar e pedir um açaí pra você. Lembrei de você agora. Tá tocando aquela música que a gente ouviu no primeiro encontro. Já almoçou? Não esquece de comer direito. Você fica sem almoçar às vezes. Nos fins de semana, a gente saía. Cinema, restaurante, parque, shopping. Às vezes a gente só ficava em casa, na minha ou na dele, vendo filme, comendo pizza delivery, conversando até tarde, rindo de bobeira. Ele mandava flores no meu trabalho. Não sempre. Não era toda semana, senão ficaria rotineiro e perderia a graça. Mas de vez em quando. Uma vez por mês, talvez. Rosas vermelhas com um cartãozinho escrito à mão. Pra mulher mais linda de Uberlândia. Ou só porque você merece. Ou pensei em você hoje. Minhas colegas de trabalho morriam de inveja, no bom sentido. Aquela inveja gostosa de quem vê e pensa, que sortuda. Carol, meu Deus, de novo? Carol, seu namorado é um príncipe. Carol, onde você achou esse homem? Tem mais um igual para me apresentar? Numa imobiliária, gente. Fui procurar apartamento e achei um marido. Eu falava rindo, ainda sem acreditar na minha sorte, porque realmente parecia sorte demais. Encontrar um homem bonito, trabalhador, carinhoso, fiel, presente. Parecia coisa de filme. 3 meses depois de começarmos a namorar, Gustavo me levou para conhecer os pais dele. Eu estava nervosa, muito nervosa. Aquela nervoso de estômago embrulhado, mão suando frio, coração acelerado. Conhecer os pais do namorado é sempre tenso. Você fica se perguntando se eles vão gostar de você, se vão te achar boa o suficiente para o filho, se vão te julgar. Amor, relaxa. Meus pais vão te amar. Eu já falei tanto de você que eles estão morrendo de curiosidade para te conhecer. E se eles não gostarem de mim? Impossível. Você é perfeita. Como eles não vão gostar? A gente foi num domingo de manhã. Almoço na casa deles. Bairro Martins, casa simples, mas aconchegante. Portão verde, jardim na frente com rosas plantadas, varanda com cadeira de balanço. Gustavo tocou a campainha. Ouvi passos vindo de dentro. A porta abriu. Seu Antônio. Um homem de 56 anos na época, baixo, devia ter uns 1,68, 1,70 no máximo. Mais forte. Ombros largos, braços grossos, mãos grandes e calejadas de quem trabalhou a vida inteira com as mãos. Cabelo grisalho, cortado bem curto, bigode também grisalho, rosto marcado pelo sol, por anos trabalhando ao ar livre. Ele me olhou, de cima a baixo. Não de forma desrespeitosa, mas de forma avaliativa. Como pai, avalia a namorada do filho. E então sorriu. Carol, né? Prazer, menina. Entra, tá em casa. Ele estendeu a mão. Apertei. Mão forte, calejada, mas aperto gentil. Prazer, seu Antônio. O Gustavo não para de falar de você. Carol isso, Carol aquilo. Pensei, preciso conhecer essa moça que deixou meu filho tão babão. Gustavo riu, meio sem graça. Pai, para. Para nada, você tá babando mesmo. Admite. Entramos. A casa cheirava a comida caseira. Aquele cheiro gostoso de feijão tropeiro cozinhando, frango assando no forno, alho sendo refogado. Dona Marta apareceu da cozinha. Baixinha, ainda mais baixa que o marido, devia ter 1,55. Rechonchuda, com aquela barriguinha de quem gosta de comer bem. Cabelo curto, pintado de castanho escuro para esconder os brancos. Rosto redondo, bochechas cheias, olhos pequenos, mas gentis. Avental florido amarrado na cintura, mãos ainda molhadas de lavar louça. Quando me viu, abriu o maior sorriso. Carol! Meu Deus, que menina linda! Ela veio até mim e me abraçou. Apertado, daquele jeito que mãe abraça. Seja muito bem-vinda, filha. Tô tão feliz de te conhecer. Retribuí o abraço, sentindo uma onda de alívio. Eles eram gentis, acolhedores. Não havia julgamento, não havia frieza. Obrigada, dona Marta. A senhora também é muito linda. Ai, que nada. Tô ficando velha, gorda. Mas a gente vai envelhecendo mesmo, né? Faz parte.
Ela riu, me puxando pela mão. Vem pra cozinha. Vamos conversar enquanto eu termino o almoço. Passamos a manhã conversando. Dona Marta me contou histórias da infância do Gustavo. Me mostrou fotos antigas. Gustavo bebê, gordinho, de fralda, sorrindo sem dente. Gustavo criança, com o uniforme da escola, mochila nas costas. Gustavo adolescente com aquele corte de cabelo horrível que todo mundo tinha nos anos 2000, cabelo espetado com gel, franjinha de lado. Mãe, para de mostrar essas fotos. Gustavo tentou tirar o álbum dela, rindo, envergonhado. Ela não precisa ver isso. Deixa eu mostrar. Ela precisa saber com quem tá namorando. Eu ria, olhando as fotos com carinho. Era gostoso ver a história dele, ver quem ele era antes de me conhecer. Almoçamos juntos, mesa farta. Feijão tropeiro, arroz, frango assado com batata, farofa, salada, vinagrete. Refrigerante, suco, tudo caseiro, feito com capricho. Conversamos sobre tudo durante o almoço. Seu Antônio me perguntou sobre meu trabalho, minha família, meus planos para o futuro. Não foi interrogatório. Foi conversa genuína, curiosidade de pai querendo conhecer quem o filho escolheu. Dona Marta perguntou se eu sabia cozinhar. Sei o básico. Arroz, feijão, macarrão, bife, nada muito elaborado. Ai, filha, um dia desses eu te ensino a fazer aquele frango assado. É a receita que minha mãe me ensinou. Fica uma delícia. Eu adoraria aprender, Dona Marta. Quando o almoço terminou e a gente se despediu, Dona Marta me abraçou de novo, forte. Carol, você é uma menina linda, por dentro e por fora. Cuida bem do meu filho, tá? Vou cuidar, Dona Marta. E ele vai cuidar de você também. Eu criei ele direito. Ensinei ele a respeitar mulher, a ser homem de verdade. Eu acreditei. Claro que acreditei. Por que eu não acreditaria? Ela era mãe dele. Ela o conhecia desde bebê. Se ela dizia que ele era homem de bem, era. Ou pelo menos deveria ser. Se ela soubesse o que o filho dela faria anos depois, 6 meses depois de começarmos a namorar, foi a vez do Gustavo conhecer minha família. Eu estava nervosa também, talvez até mais do que quando conheci os pais dele, porque minha família é intensa, família grande, barulhenta, opinativa. E tinha meu pai, seu Jorge, ex-militar, durão, protetor. Marquei um almoço de domingo na casa dos meus pais. Avisei que ia levar o namorado. Minha mãe ficou empolgada. Filha, que bom! Tô morrendo de curiosidade. E começou a preparar um almoço especial. Domingo chegou. Casa dos meus pais ficava lotada, família toda reunida. Meus pais, meu irmão Diego com a esposa Juliana e os filhos Miguel e Sofia, meus avós maternos, vô Tião e vó Rosa, 2 tios maternos com as esposas, 3 primos, 18 pessoas no total. Gustavo estava nervoso no carro a caminho da casa. Carol, e se seu pai não gostar de mim? Meu pai vai adorar você. Mas ele é ex-militar. Imagina se ele acha que eu não sou bom o suficiente para você? Imagina se ele me interroga tipo filme americano? Eu segurei a mão dele, apertando de leve. Gustavo, relaxa. Meu pai vai te amar. Confia em mim. Só seja você mesmo. Seja sincero. Olha nos olhos dele quando falar. Não fuja do assunto. Meu pai odeia quando alguém fica enrolando. Tá bom. Vou tentar não desmaiar. Chegamos na casa dos meus pais ao meio-dia. A casa já estava cheia, barulhenta, cheiro de churrasco e cerveja gelada. Som de criança gritando, adulto conversando, risada alta. Entramos. Todo mundo parou de falar e olhou pra gente. Eu me apresentei. Gente, esse é o Gustavo, meu namorado. Coro de oi, seja bem-vindo, prazer. Minha mãe veio cumprimentar ele, toda sorridente. Meu irmão deu aquele aperto de mão meio teste de força. Minhas primas vieram conversar. Meus avós observaram de longe, avaliando. E meu pai? Meu pai estava no quintal, cuidando da churrasqueira. Avental ridículo amarrado na cintura. Presente de piada que meu irmão tinha dado um Natal, escrito Rei do Churrasco, em letras garrafais. Pai, esse é o Gustavo. Meu pai se virou.
Seu Jorge, 52 anos na época, 1,85 de altura, ombros largos, peito forte mesmo aos 52 anos, braços grossos, mãos enormes, cabelo cortado militar, bem curto, grisalho nas laterais, rosto sério, marcado por rugas de expressão, olhar penetrante. Aquele olhar de quem passou 20 anos no exército e aprendeu a ler pessoas com um único olhar. Ele me olhou. Olhou para o Gustavo de cima a baixo, avaliando, medindo, analisando. Voltou a me olhar. O silêncio durou uns 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. E então ele estendeu a mão. Gustavo, prazer. Prazer, senhor. É uma honra conhecer o senhor. Gustavo apertou a mão dele, firme, olhando nos olhos, sem desviar, sem baixar a cabeça, sem mostrar medo, mesmo que eu soubesse que ele estava com medo. Meu pai gostou disso. Vi no rosto dele. A expressão se suavizou. O canto da boca subiu levemente. Toma uma cerveja comigo enquanto o churrasco fica pronto. E foi assim. Eles ficaram ali no quintal, os dois, conversando enquanto a carne assava na churrasqueira. Eu ficava olhando pela janela da cozinha enquanto ajudava minha mãe a fazer a salada. Via eles conversando, rindo, bebendo cerveja. Meu pai falava e Gustavo escutava atento, balançando a cabeça. Gustavo falava e meu pai ouvia, com aquela expressão séria, mas interessada. Sua filha tá tensa aí na janela igual investigadora da polícia. Minha cunhada Juliana comentou rindo. É que é importante. Meu pai é exigente. Seu pai é protetor, diferente. Mas pelo jeito ele tá gostando do menino. Olha lá. Tão rindo. Tinham razão. Eles estavam rindo. Conversando naturalmente. Depois do almoço, churrasco maravilhoso, picanha, linguiça, frango, acompanhamentos fartos, meu pai puxou o Gustavo para dentro de casa, para a sala. Sozinhos. Fecharam a porta. Eu fiquei preocupada. Mãe, o que o pai vai falar com ele? Relaxa, filha. Seu pai só quer ter certeza que o menino presta. 15 minutos depois, os dois saíram da sala. Meu pai com a mão no ombro do Gustavo, os dois sorrindo. Gustavo parecia aliviado, como se tivesse passado num teste importante. E aí, pai? Aprovou? Meu pai olhou para mim. Depois para o Gustavo, depois de volta para mim. Esse menino tem caráter, Carol. Olha bem nos olhos quando fala, não fica de rodeio. Respondeu tudo o que perguntei com honestidade. Falou dos planos dele, da família dele, do que ele quer para o futuro. Não tentou me impressionar com mentira. Foi sincero. Gostei dele. Pode ficar com esse aí. Gustavo me olhou, aliviado, e eu ri. Minha família inteira adorou ele. Meu irmão depois me puxou pro lado. Carol, não perde esse não. Difícil achar homem decente hoje em dia. Ele parece ser gente boa. Minhas primas cercaram ele na sala. Gustavo, você tem amigo? Primo? Irmão? Qualquer coisa serve. Meus avós, quando fomos embora, disseram: que moço educado. Bem falante, tem modos, respeita os mais velhos. Assim que a gente gosta. Todo mundo amava o Gustavo. Todo mundo achava ele perfeito, menos ele mesmo, aparentemente. Porque se ele se amasse de verdade, se ele tivesse um pingo de amor próprio e dignidade, ele nunca teria feito o que fez. 2 anos depois, em 2017, Gustavo me pediu em casamento. Foi numa viagem que fizemos para Caldas Novas, Goiás. Final de semana prolongado de Corpus Christi, junho. Conseguimos 3 dias de folga. Hotel com águas termais, aquele clima romântico de casal apaixonado. O hotel era bonito. Resort de médio porte, nada extremamente luxuoso, mas confortável. Piscinas termais em vários níveis, toboáguas, áreas de descanso, restaurante com buffet livre. Nosso quarto tinha varanda com vista parcial para os jardins e piscinas. Aproveitamos os 3 dias. Piscina durante o dia, restaurante à noite, passeios pela cidade. Foi gostoso, leve, feliz. Na última noite, quinta-feira à noite, jantamos no restaurante do hotel. Buffet variado, comida boa. Depois do jantar, Gustavo sugeriu: vamos caminhar um pouco? Tá uma noite linda. Aceitei. Saímos do restaurante,
Descemos para as áreas das piscinas. Aquela hora, 10 da noite, as piscinas já estavam fechadas para o banho público, mas ainda iluminadas. Luzes azuis e verdes embaixo da água davam aquele visual bonito, meio mágico. A noite estava linda, céu estrelado, brisa morna, som de água corrente das fontes termais. Caminhamos de mãos dadas pela beira da piscina principal. Gustavo estava estranho o dia inteiro. Eu tinha reparado. Nervoso, suando mais que o normal. Mexia muito no bolso da calça, como se estivesse checando se tinha algo lá. Tá tudo bem, amor? Você tá meio esquisito hoje. Tô sim, só... Tô pensando em uma coisa. Pensando no quê? Ele parou de andar. No meio da borda da piscina, perto de uma fonte que jorrava água quente para dentro da piscina principal. Me virou para ele. Segurou minhas 2 mãos, entrelaçando os dedos, olhando bem nos meus olhos com aquela intensidade que me desarmava. Carol, a gente tá junto há 2 anos. Meu coração começou a acelerar. Eu tinha uma intuição do que vinha, mas não tinha certeza. Foram os melhores 2 anos da minha vida. Eu acordo todo dia agradecendo por ter você do meu lado. Você me faz querer ser homem melhor. Você me faz feliz de uma forma que eu nem sabia que era possível. Gustavo. Ele soltou uma das minhas mãos e se ajoelhou. Ali, na beira da piscina. Com as estrelas acima da gente e o cheiro de enxofre das águas termais no ar e a luz azul da piscina iluminando o rosto dele. Tirou uma caixinha do bolso da calça. Abriu. Um anel de ouro branco com um pequeno diamante brilhando sob a luz do poste. Carol Santos, você aceita casar comigo? Eu comecei a chorar. Aquele choro instantâneo de emoção pura, de felicidade transbordando, de não acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Sim, sim, eu aceito. Ele colocou o anel no meu dedo. Levantou, me abraçou, me beijou. E ali, naquela piscina de hotel em Caldas Novas, Goiás, eu tive certeza absoluta de que tinha encontrado o homem da minha vida. O homem com quem eu ia casar. O homem com quem eu ia ter filhos. O homem com quem eu ia envelhecer. O homem que eu ia amar até o último dia da minha vida. Como eu estava enganada, como eu estava cega, como eu era boba. Casamos 6 meses depois, em setembro de 2017. Festa grande. 150 convidados. Famílias inteiras, minha e dele. Mais amigos, colegas de trabalho, conhecidos. A cerimônia foi na Igreja São Sebastião, no bairro Brasil. Igreja bonita, tradicional, grande, lotou. As pessoas mal cabiam nos bancos, teve gente que ficou de pé no fundo. Meu vestido de noiva foi escolhido com carinho. Minha mãe fez questão de pagar. Filha, é meu presente para você. Fomos em 3 lojas diferentes até encontrar o vestido perfeito, todo rendado, com pedrarias delicadas no busto e na cintura. Manga longa de renda. Cauda de 3 metros. Véu também de 3 metros, preso num coque baixo enfeitado com flores brancas naturais. Eu me senti uma princesa. De verdade. Meu pai, quando me viu pronta, chorou. Seu Jorge, ex-militar durão, chorou. Filha, você tá a mulher mais bonita do mundo. Ai, pai. Seu marido é um homem de sorte, muito sortudo. Descemos as escadas de casa. Ainda morava com meus pais, esperando o casamento para finalmente sair. O carro decorado esperava na frente. Um carro antigo, alugado, branquinho, enfeitado com laços e flores. O percurso até a igreja foi emocionante. Pessoas na rua parando para olhar, acenando, gritando parabéns, felicidades. Quando chegamos na igreja, meu pai me deu o braço. Pronta? Pronta. As portas se abriram. A marcha nupcial começou a tocar. Todo mundo levantou e olhou para trás. E eu entrei, de braço com meu pai, passando pelo corredor central da igreja, vendo os rostos das pessoas que eu amava. Minha mãe já chorando, Dona Marta chorando também, amigos sorrindo, primos acenando. E lá no altar, me esperando, Gustavo, lindo de terno preto, gravata cinza prata, cabelo penteado para trás com gel,
sapato social preto brilhando, segurando o buquê que eu ia entregar para a madrinha, olhando para mim com aqueles olhos dourados, cheios de lágrimas. Quando eu cheguei perto, meu pai colocou minha mão na mão dele, olhou bem nos olhos do Gustavo e disse baixinho, mas firme: "Cuida bem dela." "Vou cuidar, prometo." Meu pai assentiu, me beijou na testa. Foi sentar. A cerimônia começou. O padre falou sobre amor, sobre compromisso, sobre fidelidade, sobre como o casamento é uma escolha diária, sobre como amar não é só sentir, é agir. Vocês dois estão aqui hoje, diante de Deus e dessas testemunhas, para prometer se amar, se respeitar, se cuidar, nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Chegou a hora dos votos. Gustavo segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse, com a voz embargada mas firme: "Carol, eu prometo te amar e te respeitar por toda a minha vida. Prometo estar do seu lado nas alegrias e nas tristezas. Prometo ser seu companheiro, seu amigo, seu parceiro. Você é a mulher que eu escolhi para viver o resto dos meus dias, e eu não vou te decepcionar, nunca. Eu não vou te decepcionar, nunca." Mentira, a maior mentira que ele já contou, a promessa mais quebrada que ele já fez. Mas naquele momento eu acreditei. Como eu não acreditaria? Ele estava chorando, de emoção, de verdade. Ou pelo menos parecia verdade. Talvez ele até acreditasse no que estava dizendo naquele momento. Talvez ele realmente quisesse cumprir. Mas não cumpriu. Eu fiz meus votos também, chorando, tremendo, feliz. "Gustavo, eu prometo te amar incondicionalmente. Prometo estar ao seu lado sempre. Prometo construir uma família linda com você. Você é o amor da minha vida, e eu vou te fazer feliz todos os dias." Trocamos as alianças. Ouro, gravadas por dentro com nossos nomes e a data. Carol e Gustavo, 16/09/2017. O padre declarou: "Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." Gustavo me puxou para perto, me beijou. Um beijo longo, gostoso, emocionado. A igreja explodiu em aplausos, assobios, gritos de "Viva os noivos!" Saímos da igreja de mãos dadas, sorrindo, sendo bombardeados com arroz. Tradição antiga que todo mundo ainda faz. A festa foi no Buffet Jardim das Flores, região nobre de Uberlândia. Salão grande, decorado todo de branco e dourado. Mesas com toalhas brancas, arranjos de flores naturais, taças de cristal. Palco pro DJ, pista de dança, área do buffet com comida farta. Comida deliciosa, entrada com canapés variados, sushis, mini quiches, prato principal com opções de carne. Picanha, filé de frango, salmão grelhado, acompanhamentos de arroz, batatas, legumes. Bolo de 5 andares, tradicional, massa branca com recheio de doce de leite. A festa foi linda. Abrimos a pista dançando aquela música romântica que todo casal escolhe. Tudo o que eu sempre quis, do Chris and Jay. Ele me rodou, me abraçou, sussurrou no meu ouvido: "Eu sou o homem mais sortudo do mundo." E eu, a mulher mais sortuda. Dançamos a valsa, eu com meu pai. Ele meio descoordenado, mas tentando. Gustavo com Dona Marta, ela emocionada, limpando lágrimas o tempo todo. A festa foi até de madrugada. Muita dança, muita bebida, muita risada. Felicidade pura. A lua de mel foi em Fortaleza, Ceará. Uma semana só nossa, longe de tudo e de todos. Hotel pé na areia, café da manhã com vista para o mar, dias inteiros na praia tomando água de coco e comendo camarão. Noites de sexo gostoso e sem pressa. Conversas até tarde na varanda do quarto, planejando o futuro. "Carol, daqui uns anos a gente vai ter nossa casa própria, 2 ou 3 filhos correndo pelo quintal. Cachorro, daqueles grandes, Golden Retriever, churrasco de domingo com a família toda, a vida perfeita." Eu mal posso esperar por isso. Eu mal podia esperar. Mas a vida perfeita nunca veio. Os 2 primeiros anos de casamento foram bons. Não perfeitos, nenhum casamento é perfeito, mas bons, felizes, leves. Morávamos naquele apartamento que eu tinha visitado com o Gustavo na época do primeiro encontro.
O apartamento da rua Olegário Maciel, com a varanda e vista para a pracinha. Conseguimos alugar ele mesmo. 2 quartos, suficiente para a gente. 880 por mês, valor que cabia tranquilo no nosso orçamento. Eu trabalhava como administradora na empresa de contabilidade. Salário tinha aumentado, ganhava 3.500 ars agora. Gustavo continuava como corretor de imóveis. Salário variável. Uns meses vendia muito e ganhava 8.000 dars 10.000. Outros meses mais fracos, 4.000 dars 5.000. Mas dava. A gente juntava, economizava, tinha planos de, daqui uns anos, comprar nosso próprio apartamento. A rotina era simples, mas gostosa. Acordar, tomar café juntos, cada um ir para o trabalho. Voltar para casa no fim da tarde, jantar juntos. Às vezes eu cozinhava, às vezes ele cozinhava, às vezes pedíamos delivery. Assistir TV abraçados no sofá, conversar sobre o dia, dormir abraçados. Fins de semana com a família, ora na casa dos meus pais, ora na casa dos dele. Churrasco, cerveja gelada, criança correndo, adulto conversando. Viagens ocasionais, praias perto, cidades históricas de Minas, nada muito extravagante, mas era bom. Tínhamos discussões? Claro, todo casal tem. Sobre dinheiro, sobre tarefas de casa, sobre pequenas coisas, mas nada grave. Nada que ameaçasse o relacionamento. Éramos felizes. Ou pelo menos eu era. Achava que ele também era. Mas talvez ele nunca tenha sido. Ou talvez tenha sido e deixou de ser. Não sei. Nunca vou saber. Em 2019, 2 anos depois de casados, decidimos tentar ter filhos. Foi uma decisão conjunta. Conversamos bastante sobre isso. Se era a hora certa. Se estávamos prontos financeiramente, emocionalmente. Carol, eu quero ser pai. Quero ter uma família completa. Filho nosso, com seu sorriso e meus olhos. Ou com meus olhos e seu jeitinho carinhoso. Quero ensinar ele a jogar bola, a andar de bicicleta. Quero ser o pai que meu pai foi para mim. Eu também quero. Quero ser mãe. Quero ter um bebê para cuidar, para amar. Quero ver você sendo pai. Acho que você vai ser um pai incrível. Paramos de usar anticoncepcional. Começamos a tentar oficialmente. Eu estava empolgada, ansiosa. Todos os meses, quando minha menstruação atrasava 1 ou 2 dias, eu já ficava esperançosa. Fazia teste de farmácia. Negativo. Menstruação vinha. Decepção. Primeiro mês tentando. Nada. Segundo mês. Nada. Terceiro, quarto, quinto, sexto, nada. 1 ano tentando. Nada. Comecei a ficar preocupada. Gustavo, acho que tem algo errado. 1 ano tentando e nada. Amor, às vezes demora mesmo. Vamos dar mais tempo. Mais 6 meses. Nada. Gustavo, vamos procurar um médico, fazer uns exames. Ver se tá tudo bem com a gente. Ele concordou. Marcamos consultas. Ginecologista para mim, urologista para ele. Gustavo fez o espermograma. Resultado veio rápido. Perfeito. Contagem de espermatozoides excelente. Mobilidade ótima. Morfologia normal. 0 problemas. Minha vez. Fiz ultrassom transvaginal. Exames de sangue. Esterossalpingografia. Aquele exame horrível onde eles injetam contraste para ver se as trompas estão desobstruídas. Resultado demorou mais. Quando finalmente saiu, a ginecologista me chamou no consultório. Doutora Helena. Mulher de uns 45 anos. Séria, mas gentil. Dona Carol, a senhora pode sentar? Sentei, o coração já apertando. Quando o médico pede para você sentar antes de falar, não é bom sinal. Dona Carol, pelos exames a senhora tem endometriose, grau 4, que é considerado severo. O tecido endometrial se espalhou bastante. Tá nas trompas, nos ovários, até na parede do útero. Isso dificulta muito a gravidez natural. Sentiu o ar faltar. Dificulta quanto? Suas chances de engravidar naturalmente são bem baixas, menos de 5%, talvez até menos. 5%, menos de 5%, quase nada. Mas tem tratamento? Tem como melhorar? Tem.
A senhora pode fazer tratamento hormonal para tentar controlar a endometriose. Pode fazer cirurgia para remover os focos maiores, mas mesmo assim, não há garantias. A endometriose grau 4 é bem complicada. A melhor opção, se a senhora realmente quer engravidar, seria fertilização in vitro. FIV. Isso. Fertilização in vitro. A gente tira os óvulos da senhora, fertiliza em laboratório com os espermatozoides do seu marido e implanta o embrião direto no útero. Aumenta bastante as chances. E funciona? Aumenta sim, mas não é garantia e é caro. Cada tentativa custa em torno de R$ 15.000 a R$ 20.000. E nem sempre dá certo na primeira vez. Às vezes precisa 2, 3 tentativas. 15 mil, 20 mil, por tentativa. A gente não tinha esse dinheiro. E adoção, isso é uma opção? Claro que é. É uma opção linda, inclusive, se a senhora e o marido considerarem. Saí do consultório destruída. Entrei no carro. Gustavo estava me esperando no estacionamento, mexendo no celular. E aí, amor? O que a médica disse? Não consegui falar. Só chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Aquele choro de desespero, de dor profunda, de sonho destruído. Gustavo desligou o carro que nem tinha ligado ainda e se virou para mim. Carol, o que foi? Me conta. Tá me assustando. Contei. Entre soluços, entre lágrimas que não paravam, entre aquela dor que rasgava o peito, a endometriose, as chances mínimas, a FV caríssima que a gente não tinha como pagar, a possibilidade de nunca ser mãe. Gustavo ficou em silêncio, por muito tempo, só me olhando, processando. E então ele me abraçou. Amor, a gente dá um jeito. Como? A gente não tem R$ 20.000 sobrando. A gente junta, a gente economiza, corta gastos, pede ajuda para os nossos pais se precisar. Se não der certo, a gente adota. O importante é a gente ficar junto. Filho, a gente consegue de um jeito ou de outro. O que não pode é a gente desistir. Ele me abraçou de novo. E eu me agarrei nele como se ele fosse minha tábua de salvação no meio do oceano. Eu te amo, Gustavo. Eu também te amo, Carol. A gente vai superar isso. Juntos. Mentira. Se ele me amasse de verdade, se ele realmente quisesse superar junto, o que veio depois nunca teria acontecido. Depois do diagnóstico, Gustavo começou a mudar. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Tão devagar que eu não percebi no início. Tão sutil que quando eu finalmente reparei, já era tarde. Ele começou a ficar mais tempo no trabalho. Amor, vou chegar tarde hoje. Tenho um cliente que quer ver uns imóveis depois das 6. Amor, preciso ir num sábado para a fazenda. Cliente querendo comprar uma propriedade rural grande. Pode ser uma comissão ótima. Amor, vou ficar até mais tarde fechando uns contratos. Não me espera para jantar. 1, 2, 3 vezes por semana, chegando depois das 9, 10 da noite. Ele começou a sair mais com os amigos. Os caras marcaram futebol hoje à noite. Posso ir? Amor, o pessoal vai num bar novo depois do trabalho, só para desestressar um pouco. Tudo bem? Os caras combinaram um churrasco sábado. Pode ser? Toda semana tinha compromisso com os caras, amigos que eu mal conhecia, amigos que ele mal mencionava o nome. E ele começou a ir mais na academia. Tô ficando sedentário, barriga crescendo, preciso voltar a treinar. Ele se matriculou numa academia nova. Não a que a gente frequentava juntos antes, uma diferente. Essa aqui é mais perto do meu trabalho, mais prático. Academia 5 vezes por semana, 2 horas por dia. Amor, cheguei. Vou tomar banho, tô suado do treino. Ele realmente treinava, via resultado. Em 2 meses, ele tinha perdido aquela barriguinha que tinha ganhado depois do casamento. Braços ficaram definidos, peito mais largo, abdômen marcado, voltou em forma, ficou gostoso. Eu até comentei, amor, você tá lindo, tá gostoso, hein? Ele sorriu, meio sem jeito. Valeu, amor. Se eu soubesse para quem ele estava ficando bonito, se eu soubesse que a academia para ele não era só sobre saúde,
A intimidade entre a gente também mudou. Mudou de uma forma que me machucou profundamente. Antes do diagnóstico, a gente transava bem, pelo menos 3, 4 vezes por semana. Às vezes mais. Era bom, gostoso, conectado, tinha desejo, tinha tesão, tinha carinho. Depois do diagnóstico, depois que ele voltou a treinar, depois que ele começou a chegar tarde, tudo mudou. Ele começou a recusar. Eu chegava perto dele na cama, à noite, passava a mão no peito dele, sentindo aqueles músculos novos que ele tinha ganho na academia. Beijava o pescoço dele, sussurrava no ouvido dele. Amor, ele afastava. Tô cansado, Carol. Hoje não, amor. Treino foi muito puxado. Para, Carol. Tô morto de sono. Uma vez por semana. Depois, a cada 2 semanas. Depois, uma vez por mês. E quando a gente transava, era diferente. Mecânico, rápido, sem carinho, sem preliminares, sem aquela conexão que a gente tinha antes. Ele mal me beijava, mal me olhava nos olhos. Parecia que estava cumprindo obrigação. Tabela. Tipo, tá bom, vamos fazer logo isso. Terminava rápido, virava de costas, dormia. Eu ficava ali, acordada, olhando pro teto, me sentindo feia, rejeitada. Insuficiente. Comecei a me culpar. É porque eu não posso ter filhos, ele não me quer mais. É porque meu corpo mudou. Engordei alguns quilos depois do casamento, ele não me acha mais atraente. É porque eu não sou mulher suficiente. Eu me olhava no espelho e me odiava. Odiava minha barriga que não era mais lisinha. Odiava minhas coxas que tinham celulite. Odiava meu corpo que não conseguia gerar filhos. Odiava eu. Comecei a fazer dieta, contava calorias, pulava refeições. Perdi 8 quilos em 2 meses. Academia, todo dia, 1 hora, 1h30. Corrida, musculação, aula de jump. Comprei roupas novas, roupas mais justas, mais ousadas, lingeries sexys, aquelas caras, de renda, vermelha, preta. Gastei mais de $500 em lingeries. Nada funcionava. Gustavo continuava frio, continuava distante, continuava ausente. Em 2023, as coisas pioraram drasticamente. Gustavo estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. A gente jantava em silêncio. Ele mexendo no celular o tempo todo, eu tentando desesperadamente puxar conversa. Amor, como foi seu dia? Normal. Vendeu algum imóvel? Não. Quer ver um filme depois do jantar? Tô cansado. Vou dormir cedo. E dormi. Mal terminava de jantar, já ia pro quarto, se trancava, dormia. Ou fingia dormir. Às vezes eu entrava no quarto meia hora depois e via a luz do celular iluminando o rosto dele, ele digitando rápido, sorrindo para a tela. Gustavo, você não ia dormir? Ele trancava o celular num movimento rápido, quase escondendo. Tô indo, só respondi uma mensagem. De quem? Do trabalho. Sempre do trabalho. Todo santo dia era do trabalho. E o celular, o maldito celular, sempre virado para baixo na mesa, sempre com tela bloqueada, sempre levado pro banheiro quando ia tomar banho, sempre na mão, grudado como extensão do corpo. Ele sorria quando recebia mensagens, aquele sorriso bobo, genuíno. O tipo de sorriso que ele costumava dar para mim e agora dava pro celular. Digitava rápido, concentrado, às vezes ria sozinho, olhando para a tela. Quando eu perguntava, quem é? A resposta era sempre a mesma. Cliente, pessoal do trabalho, grupo da galera. Nunca nada específico, nunca nome. Uma vez, numa madrugada de terça-feira, acordei para beber água. 3 da manhã. Passei pela sala para ir na cozinha. Vi luz acesa. Gustavo estava sentado no sofá, no escuro, só a luz do celular iluminando o rosto dele, digitando, sorrindo. Gustavo, o que você está fazendo acordado? Ele pulou, literalmente pulou do sofá. Trancou o celular num movimento rápido demais, virando a tela para baixo, escondendo o que estava fazendo. Carol, você me assustou. Desculpa, mas por que você está acordado? Não conseguia dormir,
Vim responder umas mensagens. Às 3 da manhã? É um cliente no exterior, investidor americano interessado em comprar imóveis aqui. Fuso horário diferente, então ele manda mensagem nesse horário. Fazia sentido, pelo menos parecia fazer. Ah, tá. Vem deitar. Você precisa dormir. Já vou. Só termino de responder aqui. Voltei pro quarto. Deitei. Esperei. Ele demorou mais meia hora para voltar. Eu devia ter desconfiado. Devia ter insistido. Devia ter pedido para ver o celular. Mas eu não fiz nada disso, porque eu confiei. Como uma idiota. Tentei salvar o casamento. Juro por Deus que tentei. Com todas as forças que eu tinha. Marquei jantares românticos. Fiz comida especial. Aquele filé com molho madeira que ele adorava. Aquele purê cremoso. Aquela salada caprichada. Coloquei vela na mesa, toalha bonita, música ambiente no Spotify. Playlist romântica. Aquelas músicas que a gente ouvia quando namorava. Amor, olha que jantar especial eu fiz. Legal, amor, mas eu já comi na rua. Cliente me chamou para jantar depois da visita ao imóvel. Desculpa, mas guarda aí que eu como amanhã. Nunca comia no dia seguinte. A comida estragava na geladeira. Eu jogava fora, chorando. Comprei lingerie cara. Muito cara. Gastei 250 numa lingerie vermelha de renda, daquelas que você vê em loja chique e pensa, quem compra isso? Eu comprei. Tomei banho caprichado, passei creme hidratante no corpo inteiro. Perfume. O perfume que ele tinha me dado de presente de aniversário anos atrás, dizendo que adorava esse cheiro em mim. Maquiagem leve, mas caprichada. Cabelo solto, escovado. Entrei no quarto assim. Ele estava deitado na cama, mexendo no celular. Gustavo. Ele ergueu os olhos. Me olhou de cima a baixo. Por um segundo só, vi algo no olhar dele. Interesse? Desejo? Ou talvez culpa? Mas ele desviou os olhos rapidamente. Carol, agora não. Tô exausto. Foi dia muito puxado hoje. Virou de costas e fechou os olhos. Eu fiquei ali, em pé, no meio do quarto. Naquela lingerie ridícula de 250, me sentindo a mulher mais patética do mundo. Fui pro banheiro, tranquei a porta, sentei no chão frio do banheiro e chorei. Silenciosamente, para ele não ouvir. Tirei aquela lingerie cara e a joguei no lixo. Não ia usar de novo. Era a prova da minha rejeição. Tentei planejar viagens românticas. Amor, que tal a gente ir pra praia no feriadão de outubro? Só nós dois. Relaxar um pouco. A gente precisa disso. Não posso. Tenho um cliente interessado num terreno grande na zona rural. É uma venda que pode render uma comissão boa. Não posso perder. Então, outro fim de semana qualquer? A gente escolhe. Vou ver. Tá tudo muito corrido no trabalho. Depois eu te falo. Nunca falava. Eu sugeria de novo semanas depois. A resposta era sempre a mesma. Tá corrido. Ele nunca tinha tempo para mim, mas tinha tempo para academia. 5 dias por semana, 2 horas por dia. Tinha tempo pro bar com os amigos, toda sexta-feira. Chegava em casa às 2 da madrugada. Tinha tempo pros clientes, fins de semana inteiros, mostrando imóveis. Para mim, nunca tinha tempo. Eu estava perdendo meu marido. E não sabia para quê. Ou melhor, eu não queria admitir que eu sabia. Porque no fundo, bem no fundo, eu já desconfiava. Os sinais estavam todos ali. Mas eu não queria ver. Porque ver significaria aceitar. E eu não estava pronta para aceitar. Até que não tive escolha. Minha família percebia que algo estava muito errado. Minha mãe comentou várias vezes. Sempre que a gente se via, almoços de domingo, visitas rápidas durante a semana. Filha, você tá bem? Você tá diferente. Tô, mãe. Normal. Você tá mais magra. Emagreceu muito. Tá comendo direito? Tô sim. É que eu tô malhando mais. Você tá com olheira. Tá dormindo bem? Tô, mãe. Relaxa. E o Gustavo? Como vocês estão? Bem, normal. Mentira. Tudo mentira. Mas eu não conseguia falar a verdade. Falar a verdade significaria admitir que meu casamento estava desmoronando. Meu irmão Diego também percebeu.
Ele era mais direto. Carol, o Gustavo tem tratado você direito? Claro que sim. Por que você tá perguntando isso? Sei lá, mana. Você não parece feliz. Parece apagada. Eu tô feliz, Diego. Só tô cansada do trabalho. Se ele fizer alguma coisa errada, você me conta, tá? Ele não vai fazer nada errado. Relaxa. Meu pai não falava nada diretamente comigo, mas eu via ele observando. Seu Jorge era assim, quieto, observador. Ele via tudo mesmo sem falar. Uma vez, num almoço de domingo na casa deles, ele puxou Gustavo pro quintal, longe de todo mundo. Fecharam o portãozinho que dava acesso aos fundos. Eu vi pela janela da cozinha enquanto ajudava minha mãe com a sobremesa. Os dois conversando. Meu pai falando baixo, mas firme, com aquela postura militar. Ombros retos, mãos para trás, olhar penetrante. Gustavo escutando, balançando a cabeça, concordando, meio tenso. A conversa durou uns 10 minutos. Quando voltaram, perguntei: Pai, sobre o que vocês conversaram? Assunto de homem, filha. Não insisti. Mais tarde, quando Gustavo foi ao banheiro e ficamos sozinhos na cozinha, meu pai se aproximou de mim. Colocou a mão no meu ombro. Me olhou com aqueles olhos de pai que sabe quando a filha está sofrendo. Carol, se um dia você precisar de mim, para qualquer coisa, eu tô aqui. Sempre. Eu sei, pai. Qualquer coisa, não importa o quê, não importa quando. Você me liga e eu vou. Tá me ouvindo? Eu abracei ele, apertado. Tô ouvindo, pai. Na época, eu não entendi direito o que ele quis dizer. Agora eu entendo perfeitamente. Ele sabia. De alguma forma, com aquela intuição de pai, com aquela percepção de ex-militar treinado para ler pessoas, ele sabia. Sabia que algo estava errado. Sabia que meu casamento estava ruindo, e ele queria que eu soubesse que podia contar com ele. Sempre. E eu pude, no dia que eu mais precisei. Ele estava lá. 8 de junho de 2024. Sábado. Meu aniversário de 31 anos. Deveria ser um dia feliz, especial, cercada de quem eu amava, comemorando mais um ano de vida. Deveria. Mas não foi. Foi o pior dia da minha vida. Acordei naquele dia com um aperto no peito. Aquela sensação ruim que você não sabe explicar, mas sente. Como se algo de muito ruim fosse acontecer. Pressentimento. Tentei ignorar. É só ansiedade. Relaxa, Carol. Gustavo estava estranho desde cedo. Acordou antes de mim. Coisa rara, geralmente eu acordava primeiro. Estava na sala, vestido, mexendo no celular. Muito nervoso, inquieto. Levantava, sentava, andava pela sala, mexia no celular, guardava no bolso, tirava de novo. Bom dia, amor. Tá tudo bem? Bom dia. Tá sim. Feliz aniversário. Ele me beijou rápido no rosto, meio mecânico. Como você tá? Tô bem, mas você parece nervoso. Não, tô normal. É que, sei lá, tô meio ansioso com a festa na casa da sua mãe. Ansioso por quê? Sei lá, família toda. Sempre fico meio... sei lá. Não fazia sentido. A gente almoçava na casa dos meus pais quase todo domingo. Ele nunca ficou nervoso antes. Mas deixei pra lá. A festa estava marcada pro meio-dia. Minha mãe tinha organizado tudo. Ela adorava organizar festas de aniversário. Disse que tinha convidado a família toda. 23 pessoas no total. Meus pais, seu Jorge e Dona Lúcia. Meu irmão Diego, a esposa Juliana e os filhos Miguel e Sofia. Meus avós maternos, vô Tião e vó Rosa. 2 tios maternos, tio Marcelo e tio Roberto, com as esposas tia Vera e tia Silvia. 3 primos, Ana, Pedro e Lucas, seu Antônio e Dona Marta, meus sogros. 2 tios de Gustavo, tio Geraldo e tia Marlene. E nós 2, todo mundo que eu amava reunido. Chegamos na casa dos meus pais ao meio-dia em ponto. O carro do Gustavo, ele dirigindo tenso, mãos apertando o volante com força. A casa já estava cheia quando chegamos. Barulhenta. Crianças correndo pelo quintal, adultos conversando alto, música tocando, sertanejo, aquele estilo de festa de família mineira. Decoração bonita.
Minha mãe tinha caprichado. Toalha xadrez vermelha e branca na mesa grande montada no quintal. Balões coloridos. Rosa, dourado, branco. Enfeites de feliz aniversário pendurados. Bolo de 3 andares no centro da mesa, encomendado na melhor confeitaria da cidade, Confeitaria Doce Mel, cobertura de chantilly branco com morangos frescos, escrito Parabéns, Carol, 31 anos em chocolate. Filha, chegou! Minha mãe veio correndo, me abraçou apertado, me beijou o rosto várias vezes. Parabéns, meu amor, 31 anos, minha filha tá tão grande. Obrigada, mãe. A casa tá linda. Caprichei. Você merece. Todo mundo veio me cumprimentar. Abraços, beijos, parabéns, felicidades. Gustavo cumprimentou a todos também. Educado, simpático, sorridente. Mas eu via. Ele estava tenso. As mãos dele suavam. Ele limpava discretamente na calça. A testa dele brilhava de suor mesmo com a sombra das árvores no quintal. Várias vezes eu peguei ele mexendo no celular escondido. Entrando no banheiro, ficando lá dentro por 5, 10 minutos. Algo estava errado, mas eu não sabia o quê. O almoço foi servido ao 12:30. Churrasco. Meu pai no comando como sempre. Picanha, linguiça, frango, costela. Acompanhamentos fartos. Arroz, vinagrete, farofa, pão de alho, saladas. Todo mundo comeu, bebeu, conversou, riu. Era um dia lindo, sol forte, mas com aquela brisa gostosa de junho. Clima perfeito para festa ao ar livre. Eu tentava aproveitar, tentava sorrir, tentava esquecer aquele aperto no peito que não passava. Às 2 da tarde, depois que todo mundo já tinha comido até não aguentar mais, minha mãe anunciou: Gente, hora do parabéns! Todo mundo se reuniu ao redor da mesa. Crianças na frente, adultos atrás. Câmeras e celulares já levantados para filmar e fotografar. Minha mãe trouxe o bolo com as velas acesas. 31 velas. 3 em formato de número 3. 1 em formato de número 1. Mais algumas tradicionais espalhadas. Todo mundo cantou parabéns. Aquele parabéns em coro, desafinado, mas feliz. Vozes se misturando. Palmas no final. Faz um pedido, filha. Fechei os olhos. Quero que meu casamento melhore. Quero que o Gustavo volte a me amar como antes. Quero ser feliz de novo. Assoprei as velas. Todas de uma vez. Todo mundo bateu palma. Cortamos o bolo. Minha mãe distribuiu fatias para todo mundo. Recheio de doce de leite com coco. Delicioso. E então veio a hora dos presentes. Agora os presentes. Minha mãe anunciou empolgada. Começaram a trazer, um por um, embrulhados, com cartõezinhos, com laços. Minha mãe, um vestido lindo, azul turquesa, que eu tinha visto numa vitrine e comentado que achava bonito. Voltei lá e comprei escondido, ela disse sorrindo. Meu pai, o relógio. O relógio que tinha sido da minha avó paterna, vó Maria, que já tinha falecido. Relógio de ouro velho, com pulseira de couro marrom gasto pelo tempo. Filha, isso aqui foi da minha mãe. Sempre quis dar para você. Ela te amava muito. Chorei. Abracei meu pai apertado. Obrigada, pai. Dona Marta. Perfume importado caríssimo. Chanel Coco Mademoiselle. Vi você comentando que queria um perfume bom. Fui na loja e pedi o melhor que tinha. Seu Antônio. Envelope grosso. Abri. Várias notas de 50. Contei. 500 ioalhos. Para você comprar o que quiser, filha. Você merece. Meu irmão e cunhada. Vale presente de 300 hours numa loja de roupas. Primos. Chocolates, bijuterias, livros, coisas pequenas mas carinhosas. Tios e tias. Mais presentes. Cada um com sua lembrancinha. Fui agradecendo cada um. Abraçando, sorrindo. E então, Gustavo. Ele se levantou da cadeira onde estava sentado, foi até o carro, abriu o porta-malas, voltou com uma caixinha pequena, embrulhada, papel dourado brilhante, impecável, laço de cetim vermelho perfeito, daqueles laços que você sabe que foi feito por profissional, não por você mesmo em casa. A sala ficou em silêncio.
todo mundo prestando atenção. 23 pares de olhos focados em nós. Gustavo segurou minha mão. A dele estava gelada. Gelada e suando. Eu sentia a umidade na palma dele. Amor. A voz dele tremeu. Esse presente eu escolhi com muito carinho. Pensei bastante. Espero que você goste. A sala inteira fez "Oh!" Minha mãe. Ai, que fofo! Dona Marta. Meu filho, que romântico! Minhas primas. Ai, Carol, que sorte! Eu peguei a caixinha das mãos dele, pesada. Pequena, mas pesada. Embrulho perfeito demais. Definitivamente feito em joalheria. Meu coração começou a acelerar. Comecei a abrir. Desfiz o laço de cetim vermelho devagar. O laço caiu na mesa. Rasguei o papel dourado com cuidado. Minha mãe sempre me ensinou a abrir presente com cuidado para não rasgar demais o papel. Caixinha de veludo azul marinho apareceu por baixo do papel. Marca estampada em dourado na tampa. Joalheria Brilho Eterno. Joalheria cara. Uma das mais caras de Uberlândia. Meu coração acelerou mais. Abri a caixinha. Um colar. De ouro. Corrente delicada. Elos pequenos, brilhantes, perfeitos. Pingente em formato de coração. Dourado. Lindo. Gustavo. Minha voz saiu embargada. Tá lindo. Peguei o colar da caixinha. A corrente escorreu pelos meus dedos. Pesado. Ouro de verdade. Abre o pingente, Gustavo disse. A voz dele estranha, rouca, tensa. Olhei melhor pro pingente. O coração tinha uma dobradiça minúscula. Era abrível. Com cuidado, abri. Dentro tinha um papelzinho dobrado, minúsculo. Talvez 3 cm x 4 cm. Papel fino. Escrita à mão. Letra de Gustavo. Reconheci imediatamente. Aquela letra dele, meio torta, com G característico. Uma carta. Meu coração bateu mais forte. Que fofo! Ele escreveu uma declaração. Minha prima Daniela falou alto, empolgada. Eu sorri. Desdobrei o papel. Pequeno, fininho, tinha que tomar cuidado para não rasgar. Abri totalmente. 4 linhas escritas. E eu li, em voz alta. Porque eu era idiota. Porque eu confiava. Porque eu nunca, nunca imaginaria o que estava escrito ali. Para minha princesa Manuela. Eu parei. O cérebro demorou para processar. Reli. Manuela. Meu nome é Carol. Não, Manuela. Continuei lendo. Em voz alta. Sem pensar. No automático. Você é a luz da minha vida. Cada dia com você é um presente. Te amo para sempre. Seu, Gustavo! Minha voz foi sumindo nas últimas palavras. Eu parei de ler. Olhei para cima, pro papel, pras palavras. Para minha princesa Manuela. Não Carol. Manuela. Silêncio. Silêncio absoluto. 23 pessoas congeladas. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Olhei ao redor. Minha mãe com a mão tampando a boca. Olhos arregalados, chocada. Minha sogra branca feito papel. Mão no peito. Boca aberta. Meu sogro segurando a cerveja no ar, parada no meio do movimento de beber. Meu irmão de pé, tenso, mãos fechadas. Minhas primas olhando umas para as outras, sem entender. E Gustavo. Gustavo estava branco. Branco como lençol. Mais branco que eu já vi alguém ficar. Os olhos dele arregalados. Boca entreaberta. Mãos tremendo. Ele tinha confundido. Ele tinha confundido os presentes. Ele tinha dado para mim o presente da amante. Com a carta. Na frente de 23 pessoas. No meu aniversário. O silêncio continuou. Segundos. Talvez um minuto. Parecia uma eternidade. Ninguém sabia o que falar. Ninguém sabia o que fazer. E então, meu pai levantou. Devagar. A cadeira raspou no chão de concreto do quintal. Um barulho agudo, alto, que quebrou o silêncio. Seu Jorge. 58 anos. 1,85 de altura. Ombros largos de quem carregou fuzil por 20 anos. Mãos enormes de quem lutou guerra. Olhos de militar que já viram coisa demais. Ele olhou para o Gustavo e perguntou, com aquela voz baixa, perigosamente calma, aquele tipo de calma que é mais assustadora que grito.
Quem é Manuela?